Carisma, liderança, intimidação são as três palavras que definem o soldado mais forte da humanidade, Levi Ackerman. Levi é um personagem excelente e muito bem desenvolvido, que apresenta inúmeras técnicas de carisma que tanto eu e você podemos aplicar na nossa vida pessoal, e pessoalmente é o meu segundo personagem favorito de Attack on Titan, perdendo somente para o comandante Erwin Smith. O Levi é um personagem bem completo, assim como o Eren e o Erwin, e portanto não tem como analisarmos somente um tópico no Levi. Por isso vamos abordar tanto carisma, quanto liderança, quanto intimidação, que são as três palavras que definem o Capitão Levi. Essas estratégias que eu vou te ensinar podem ser separadas em 5 passos principais, todas com embasamento e aplicadas na prática. Por mais que seja apenas um anime, por mais que o Levi seja um personagem fictício, podemos aprender muita coisa com ele, mas claro, sempre usando com sabedoria, porque não é todo mundo que consegue derrubar um titã em poucos segundos. Portanto, vamos aplicar e manter de acordo com sua personalidade e o seu jeito pessoal de agir. Para ficar mais fácil de estudar, separamos as táticas do Levi em 2 táticas de intimidação, 2 de liderança e 1 de carisma. E essa de carisma é muito especial e muito importante para que você coloque na sua personalidade. A primeira técnica de carisma do Levi se chama olhar fixo. Para que você entenda o Levi, você tem que entender intimidação de um ponto de vista científico e instintivo. Nós, seres humanos, ainda apresentamos comportamentos que estavam presentes nos nossos ancestrais, e um desses comportamentos que é presente em toda a fauna humana é a intimidação. A intimidação nada mais é do que a relação de predador e presa, ou no combate de predador com predador. O objetivo da intimidação é exatamente esse: intimidar, deixar o oponente receoso, com medo, tenso. A intimidação pode ser apenas um fruto de combate de território, um combate por acasalamento ou um combate por presa e predador. Mas trazendo isso para a nossa vida pessoal, e é algo que o Levi sempre faz, é o olhar fixo. Basicamente, no mundo animal, olhar é interesse. Para onde a gente olha, significa que estamos demonstrando interesse. Se tem uma pessoa que você gosta próximo de você, é mais do que comum você ter um contato visual maior com ela. Ou se você estivesse morrendo de fome e aparecesse uma comida muito boa, você ia olhar muito para ela, porque olhar é interesse. Mas o oposto disso seria o olhar fixo. Basicamente, o olhar fixo, por mais que você ache que o olhar demonstre interesse, olhar fixo não demonstra interesse. Olhar fixo é intimidação pura. Quando você olha fixamente nos olhos de uma pessoa, a outra pessoa imediatamente vai se sentir desconfortável, ela vai se sentir talvez ansiosa e, dependendo do seu status social, ou ela vai ficar com medo ou ela vai ficar com raiva. Olhar fixo é algo bem simples e bem mundano que você pode aplicar para intimidar pessoas, mas claro, não age de maneira infantil. A intimidação deve ser usada de maneira sábia. Você tem que intimidar pessoas que realmente precisam ser intimidadas dependendo da situação. Você não pode simplesmente encarar uma pessoa que está no seu grupo só porque ela te xingou. Isso vai cair muito mal para você e você não vai intimidar ninguém, você vai parecer esquisito apenas. Mas quando você quer deixar uma pessoa propositalmente desconfortável, basta encará-la nos olhos fixamente. Levi fez isso com o Zeke. Levi estava com muita raiva do Zeke, estava olhando com ódio, porque foi o Zeke que matou a maioria dos companheiros dele na missão da reconquista da Muralha Maria. E por mais que o Zeke fosse um, aspas, aliado dele nesse momento, ele ainda não deixou barato. Ele fez questão de deixar o Zeke desconfortável, encarando ele a todo momento, para que ele fique com raiva, para que ele fique com medo, porque ele sabe que o Levi está intimidando ele de propósito. Aí, dá pra parar de me encarar? E claro, o Levi sabe quem era o Zeke, ele sabia que não é uma pessoa de confiança, então ele fez questão de mostrar: eu sou o predador e você é a presa. Mas claro que você não tem como intimidar uma pessoa que está armada, esse tipo de coisa não funciona. O olhar fixo é algo mais instintivo e natural, então use de maneira sábia e use de maneira em que você possa dosar e não abuse disso. De novo, não seja infantil, seja como o Levi. Use de maneira estratégica o olhar fixo. A
A segunda estratégia de carisma do Levi é: não misture a amizade com o trabalho. Nas palavras de Daioji Yuzan, do manuscrito O Caminho do Guerreiro, ou Bushido, o código samurai japonês de honra e ética, diz: não misture sentimentos com o dever. Isso se aplica perfeitamente ao Levi e ao reconhecimento. Levi gosta muito dos seus homens e mulheres que estão lutando com ele. Ele valoriza seus soldados e ele sim se importa com a vida de cada um, mas ele jamais vai misturar sentimentos pessoais com o dever dele. Imagine você agora, quando você trabalha com uma pessoa, o único vínculo que vocês têm é o vínculo do trabalho. Fora isso, vocês são completos estranhos. O único motivo de vocês estarem aí é o trabalho. Se você faz faculdade e alguém faz trabalho no seu grupo e você não conhece a pessoa, o único vínculo que vocês vão ter é o trabalho. Mas quando você tem apenas um amigo e nada mais do que isso, o único vínculo que sustenta vocês dois é a amizade, se for uma amizade genuína e verdadeira. Mas quando você junta trabalho e amizade, agora você tem dois vínculos dependentes um do outro. Portanto, se você trabalha com um amigo e se seu amigo só estraga, só faz besteira no trabalho, a amizade vai pesar na sua decisão. Porque se fosse uma pessoa que somente fosse seu empregado, você demitiria a pessoa porque ela não está sendo eficiente, ela só está estragando a empresa. Mas como é seu amigo, vai pesar. Você vai ter receio justamente por misturar a amizade com o trabalho. Isso ficou muito claro quando Levi literalmente matou seus companheiros que o Zeke transformou em titãs. Zeke fez aquilo esperando que o Levi não fosse reagir porque ele tem sentimentos pessoais pelas pessoas, e de fato ele tinha, mas nessa hora o Levi era mais importante e não tinha mais volta. Então Levi literalmente matou todos seus companheiros na forma de titã. E Zeke ficou: como assim? Como é possível? Claro que na vida real não vai ser tão extremo assim, mas deu para entender a mensagem. Não misture jamais sentimento pessoal com o dever. Não entenda mal, claro que você pode ter bons trabalhos com o seu amigo, mas tem que ter muito claro um segmento de dever. O seu amigo precisa ser muito dedicado, precisa ser focado, organizado e eficiente, porque se somente for o vínculo da amizade que junta vocês no trabalho, esse vínculo é fraco e o trabalho vai ser mal feito. O contrário também é verdade. Quando você está trabalhando com uma pessoa que você não gosta, mas aquela pessoa é eficiente, você vai ter que tolerá-la. E a menos que você seja o chefe, você não pode fazer absolutamente nada em relação a isso. Então, nesse caso, você vai ter que ter maturidade de pensar no dever primeiro do que na pessoa que está enchendo o seu saco. A terceira estratégia de carisma do Levi seja o pico de estabilidade emocional. Basicamente, qualquer pessoa que está na posição de líder jamais pode ser uma pessoa esquentada. Não pode ser uma pessoa que demonstra fraquezas emocionais. Se você é aquela pessoa que quando as coisas começam a dar errado, você começa a se desesperar e começa a externalizar isso para os outros, as pessoas serão contagiadas com esse desespero. Se um líder de uma empresa vê que a empresa está indo muito mal e ele fica desesperado, ele fica com raiva, ele fica xingando ou ele fica muito triste, o time inteiro terá a mesma reação, porque se ele é a figura do líder, o time vai se inspirar nele. Levi jamais fez isso. O Levi, não importa o que aconteça, a situação pode estar horrível, ele sempre vai estar estável. Ele por dentro pode estar abalado, muito triste, com medo, mas ele jamais vai externalizar isso quando a situação está ruim. Porque se nem o Levi está com a estabilidade no lugar, se nem ele, que é a figura de estabilidade, está firme, quem mais vai estar? Se nem o Levi está aguentando, por que eu deveria aguentar? Eu, um mero soldado? E não, você não precisa ser o capitão do reconhecimento. Basta você estar numa situação ruim. Quando você está numa situação ruim e você vê que as pessoas estão se desesperando, pode se desesperar à vontade, mas não externalize. Tente ao máximo não externalizar o desespero ou a frustração, porque quando você faz isso, as pessoas vão ter a mesma reação. No livro Extreme Ownership, de Jocko Willink, diz que o líder é o reflexo do time e o time é o reflexo do líder. Ou seja, se o time está mal, o líder é o responsável, porque ele tem que ser o pico de estabilidade do time. Se o time está desesperado, triste para fora, abalado, somente o líder é responsável, porque ele é a figura, como diz a lei, é o pico de estabilidade. Se nem mesmo o pico de estabilidade, a referência do time tá tranquila, tá de boa e tá focada, por que o time estaria? Se nem mesmo o Levi tá calmo, por que a gente deveria estar? Imagina o Levi gritando, desesperado: a gente vai morrer, tá tudo acabado. O time realmente ia continuar a missão?
por mais que as baixas e as perdas foram grandes, nunca. Por isso que é muito carismático isso do Levi de manter a estabilidade em momentos difíceis. A quarta estratégia de carisma do Levi, e essa em si é propriamente dita de carisma, é: seja muito bom no que você faz, mas mostre sempre o seu lado humano. De certa forma, o Levi é o melhor no que ele faz. Ele é o mais rápido, o mais forte, o mais eficiente em luta e combate contra titãs e humanos. Mas principalmente na terceira temporada, em que o foco foi pro Levi um pouco mais, vimos o lado mais humano dele. Ele se importando com os companheiros, ele indo atrás, ele sorrindo. Então são essas coisas que a gente nunca viu no Levi. E por mais bom que ele seja no que ele faça, ele é o melhor soldado da humanidade praticamente. Quando vimos esse contraste de que ele não é só essa máquina, isso é um contraste muito interessante que você pode fazer. Por mais que nós gostamos de pessoas mais na tela, mais introvertidas, mais aspas, frias, a partir do momento em que essas pessoas demonstram que são humanas, demonstram sentimentos mais mundanos como amor, afeto, raiva, paixão, inveja, medo, alegria, felicidade, esse tipo de coisa humaniza bastante a pessoa. O Levi é aquele cara descolado que todo mundo gosta, que ele é o mais forte, ele é o friozão. Mas a partir do momento em que ele se mostrou humano, em que ele se mostrou que tem emoções muito presentes ainda nele, nós gostamos ainda mais dele por causa disso. Isso é algo bem simples, você demonstrar um pouco dos seus erros, dos seus acertos, do seu lado mais humano, do seu lado mais sentimental. Mas claro, sem exagerar, não estou falando aqui para você ser um livro aberto e é isso aí. Não, isso é apenas uma dosagem, é um contraste bem interessante para a sua personalidade e para o seu carisma. Mas claro, se você já é uma pessoa já bem aberta, não tem problema nenhum nisso, isso é apenas personalidade, cada um tem a sua. E apenas estamos analisando esse ponto no Levi, que é uma coisa muito interessante, que dá aquele charme a mais para o personagem. E a quinta estratégia de carisma do Levi é o gatilho mental da autoridade. Os seres humanos estão programados a seguirem autoridades praticamente cegamente. O fato do Levi ser o capitão do reconhecimento, estando somente abaixo do Erwin Smith, torna ele imediatamente uma autoridade. E a autoridade é sempre seguida. Ou seja, só pelo fato de ele ter ascendido até o cargo de capitão, já dá um carisma a mais por causa do gatilho mental da autoridade. E isso pode ser feito de várias formas. Existem inúmeros tipos de autoridade. Existe autoridade em diferentes áreas. Você pode ser uma autoridade na sua área sem ter que ser um capitão do exército. Imagine que você desenhe muito bem, você é praticamente um artista. Você é uma autoridade nessa área. Então pessoas vão te pedir conselhos, vão te seguir em tudo que você falar na sua área. E se você demonstra isso, mais ainda, os seres humanos estão programados a seguir autoridades. O Levi não só transmite autoridade pelo seu cargo de capitão, como também pela sua habilidade. Então qualquer ensinamento de combate que o Levi ensine, ou qualquer dica de ataque, combate, estratégia que ele fale, as pessoas vão segui-lo. Aquele esquadrão que estava protegendo o Eren seguia cegamente o Capitão Levi porque todos eles confiavam nele. Porque naquela área, não pelo fato dele ser capitão, mas pelo fato dele ser a autoridade suprema naquela área de combate, estratégia e sobrevivência. Então lá as pessoas seguiam ele com livre e espontânea vontade. Portanto, é muito importante que você seja uma autoridade na sua área. E esse gatilho mental está escrito no livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Se você quer ter uma aula de como matar titãs como Levi, clica aqui no gostei, me siga no Instagram, comente aqui o que você achou e sugestões de personagens para analisar e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que vai ser postado toda semana. É isso aí, até a próxima.